A partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora. Fala pra mim. Rádio Cultura FM 107,5. Com Dr. Emerson. Educação, saúde e cidadania em primeiro lugar. O programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, preferencialmente aos pobres e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Os pobres sempre foram maioria, mas os pobres também sempre foram dominados pela grande minoria que detém o poder econômico. Mas essa realidade precisa e deve mudar. Para tanto, basta que você adote os seguintes princípios para nortear a sua vida em sociedade. O princípio da destinação universal dos bens. Tudo foi uma criação divina, então tudo é destinado a todas as pessoas. Então, princípio da destinação universal dos bens. O princípio da solidariedade. Somos seres sociáveis por natureza. O princípio da subsidiariedade. Vamos ajudar a quem precisa mais, vamos dar mais, a quem precisa menos, vamos dar menos, mas vamos ajudar a todas as pessoas, mas com o princípio da subsidiariedade para que a gente possa minimizar as injustiças sociais, para que a gente possa reduzir e até termos uma sociedade justa. O princípio do bem comum e o princípio da dignidade da pessoa humana, acima do mercado, acima de tudo que constitui a possibilidade da vida, tendo como primazia a dignidade da pessoa humana. Portanto, é seguir esses princípios, simples assim. Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do canal de YouTube Dr. Emerson Sergipe e do Instagram Dr. Emerson Sergipe. A partir de agora, vou falar para você o que você com certeza só ouve aqui no programa Fala Pra Mim. Educação, saúde e cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas na apresentação de mais uma edição do nosso programa semanal. Meus cumprimentos para toda a equipe do programa Fala Pra Mim. O Felisney Souza, o Digenal Alves, o Dr. Antônio Joaquim, o Carlos Miguel, o Vicelmo, o Salvador e a Núzia Costa. Com certeza todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também aos amigos da Rádio Cultura que fazem a sonoplastia do programa Fala Pra Mim. Sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética. Com uma trajetória de 30 anos, a Clínica Dermoestética é referência em Aracaju e região quando o assunto é cuidado com a pele e bem-estar. Sob a direção do Dr. Emerson, a clínica oferece uma gama completa de serviços que vão desde a dermatologia clínica até procedimentos estéticos avançados, tratamento dermatológico, cirurgias dermatológicas, acompanhamento nutricional, cirurgia plástica e muito mais. Estamos situados na Avenida Engenheiro Hernan Centurion, 540 Jardim, com os telefones 999457211 ou 32137560. Dermoestética, sempre acompanhando os avanços da dermatologia. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento da Apis Tecnologia e Comunicação
condominial. Conheça a Apis Tecnologia, segurança e inovação para o seu condomínio ou empresa. A Apis Tecnologia é referência em solução moderna para segurança e gestão condominial em todo o Brasil. Uma empresa genuinamente sergipana com diversos serviços: portaria remota, monitoramento completo à distância, portaria smart, a evolução de uma portaria com sistema automatizado inteligente, controle de acesso, entrada e saída de moradores, visitantes e veículos com muito mais controle e interfone virtual. Com a Apis, a comunicação entre moradores, visitantes e a portaria acontece direto pelo celular. Estamos situados na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, número 682, aqui na 13 de julho. Apis, tecnologia e inovação na palma da sua mão. O programa Fala Pra Mim também tem o apoio cultural do Conselho Nacional do Laicato do Brasil na Arquidiocese de Aracaju. E no programa de hoje teremos o nosso editorial. Vamos conversar sobre vacinação, a importância do processo de vacinação para todas as pessoas. Vacinação é uma estratégia de proteção coletiva das pessoas. E teremos também as nossas dicas de saúde e de cidadania, tá bom? Vamos resgatar a política através do nosso programa e da nossa dica de cidadania. O que é que está sendo praticado em nome da política, que eu costumo chamar de politicagem, ou de, muitas vezes, atividade criminal por dentro da atividade política? Então isso é ruim e as pessoas não podem confundir isso com política. Política é algo que surge a partir do próprio processo civilizatório humano, no sentido de produzir o bem comum, de produzir a felicidade das pessoas. Então a política é indispensável para o ser humano. Por isso que há muito tempo que filósofos dizem que somos seres sociáveis por natureza, né? Aristóteles já dizia que o homem é um ser, é um animal político, tá bom? E para você participar do grupo de WhatsApp do programa Fala Pra Mim, isso é importante. Envie uma mensagem para os números 999826704, 999826704, ou para o número 99956-9454, 99956-9454. Solicite sua participação no grupo de WhatsApp do programa Fala Pra Mim. Você vai receber nossos links aqui, tanto do programa de rádio quanto do podcast, às segundas-feiras, a partir das 19h30. E você será informado e pode sugerir pauta, manda uma mensagem: olha, sugiro que tal assunto seja tratado, né, seja ponto de pauta do programa Fala Pra Mim. E a gente aqui vai sempre atender a sua recomendação. Também para fortalecer os nossos canais de YouTube e Instagram, DR Emerson Sergipe, é importante que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem as nossas publicações. Todos os programas Fala Pra Mim, todos os podcasts Fala Pra Mim ficam salvos em nosso canal de YouTube. Portanto, contamos com você, com a sua ajuda, no sentido de fortalecermos esse canal de comunicação com informação de qualidade e que tem sempre como prioridade você que está aí a nos acompanhar, a nos ouvir e a nos ver. A partir de agora, em nome de todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim, teremos o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas. Vacinação de adultos é um compromisso com a vida e com a coletividade. Em meio aos avanços científicos que ampliaram a expectativa de vida da humanidade, poucas conquistas foram tão relevantes
quanto à vacinação. Ainda assim, persiste entre muitos adultos a falsa percepção de que vacinas pertencem apenas à infância, como se a proteção imunológica tivesse prazo eterno ou como se o envelhecimento do organismo não exigisse novos cuidados ao longo da vida. A vacinação de adultos não é apenas uma recomendação médica, é uma estratégia civilizatória de proteção coletiva. Vivemos uma época marcada por intensa circulação de informações, mas também por desinformação, negacionismo e banalização de riscos sanitários. Nesse contexto, torna-se indispensável reafirmar um princípio elementar da saúde pública. Prevenir continua sendo mais inteligente, mais humano e mais eficiente do que remediar. Doenças como gripe, Covid-19, hepatites, pneumonia, tétano, coqueluche e herpes zoster podem provocar complicações graves em adultos, especialmente idosos e pessoas com doenças crônicas. Muitas dessas enfermidades, contudo, podem ser evitadas ou significativamente amenizadas por meio da imunização adequada. A vacina protege o indivíduo, mas seu alcance vai além da dimensão pessoal. Quando um adulto se vacina, ajuda a reduzir a circulação de agentes infecciosos e contribui para proteger crianças, idosos, imunossuprimidos e toda a coletividade. Trata-se, portanto, de um pacto social em defesa da vida. Há ainda um aspecto frequentemente negligenciado: o envelhecimento do sistema imunológico. Com o passar dos anos, o organismo torna-se mais vulnerável a infecções e suas complicações. Por isso, reforços vacinais e imunizações específicas para determinadas faixas etárias tornam-se fundamentais. Negligenciar a vacinação na vida adulta significa abrir espaço para doenças evitáveis, aumentar internações, sobrecarregar sistemas de saúde e colocar em risco conquistas históricas da medicina preventiva. Defender a vacinação é defender a ciência, a responsabilidade social e o direito coletivo à saúde. Não se trata apenas de uma escolha individual, mas de uma atitude ética diante da vida em sociedade. Uma sociedade verdadeiramente comprometida com o futuro não normaliza a prevenção tardia quando dispõe de ferramentas eficazes para impedir os sofrimentos antes que ele aconteça. Vacinar adultos é preservar vidas, fortalecer comunidades e reafirmar valores essenciais de solidariedade e proteção mútua. Pense nisso. E a partir de agora, em nome dos amigos Batista lá no Siqueira Campos, do Jorge lá no Santa Lúcia, do Carlos Alberto e da sua esposa lá no Orlando Dantas, esta semana nos encontramos. Eu, Carlos Alberto, a esposa do Carlos Alberto e a minha esposa, e batemos um papo rapidamente. Um abraço também para o Miguel lá no Cidade Nova, um abraço para o Edson Leal e para sua mãe, a Dona Luzia, lá no 18 do Forte. Também mandamos um abraço para a Dona Marlene e sua irmã Vitória, lá em Maceió. Um grande abraço também para João Bosco Lima e para Cátia Machado Aguiar Lima, lá no bairro São José. Um abraço para o Márcio Giovanni, no Ponto Novo. Um abraço para Valdileide Feitosa, para o Écio, que é aposentado do Banco do Brasil. Um abraço para o seu Pedro da Paixão, lá no Santos Dumont. Um abraço para a Jocilene e a Lúlia. E para minha comadre Maria
E também um abraço para o Gelson, todos moradores do bairro Industrial. E em nome de todas essas pessoas que aqui representam a todos vocês que nos dão a honra de acompanharem o programa Fala Pra Mim semanalmente, teremos então as nossas dicas de saúde. Fala pra mim, dicas de saúde. Em nossas dicas de saúde do programa de hoje, resolvemos continuar no tema vacinação de adultos. Então fizemos já o nosso editorial, dedicamos o nosso editorial a uma reflexão sobre a importância de mantermos atualizados os nossos calendários de vacinação. Vou aprofundar essa discussão agora com a nossa dica de saúde. Então, primeiro, afirmando, para que as pessoas possam entender muito claramente isso, que vacinação de adultos é um cuidado contínuo com a saúde. Muita gente, como dissemos no editorial, associa a vacina apenas à infância, mas a imunização ao longo da vida é uma das medidas mais eficazes de prevenção em saúde pública. Adultos também precisam manter a carteira vacinal atualizada para reduzir o risco de doenças graves, de internações, sequelas e mortes evitáveis. A vacinação protege não apenas o indivíduo, mas toda a comunidade. Ao diminuir a circulação de vírus e bactérias, protege-se especialmente idosos, gestantes, pessoas imunossuprimidas e pacientes com doenças crônicas. Por que adultos devem se vacinar? A proteção de algumas vacinas diminui com o tempo e exige reforços. Novas doenças e variantes surgem constantemente. O envelhecimento reduz naturalmente a eficiência do sistema imunológico. Doenças antes consideradas da infância podem ser muito mais graves em adultos. Vacinas são importantes também na vida adulta. Entre as principais vacinas recomendadas para adulto estão influenza, é da gripe, é uma vacinação anual, Covid-19, conforme a atualização das campanhas, difteria, tétano e coqueluche, reforço a cada 10 anos, hepatite B, febre amarela, conforme a região e indicação, as vacinas pneumocócicas, especialmente para idosos e grupos de risco, herpes zoster, recomendada principalmente após os 50 anos, e atenção especial aos grupos de risco, pessoas com diabetes, cardiopatas, doenças pulmonares, câncer, insuficiência renal, além de idosos e gestantes, possuem maior risco de complicações infecciosas. Nesses casos, a vacinação pode literalmente salvar vidas. Vacina é prevenção inteligente. Prevenir é sempre melhor, mais seguro e menos custoso do que tratar doenças já instaladas. A vacinação reduz afastamento do trabalho, diminui hospitalizações e contribui para a melhor qualidade de vida. Cuidar da carteira vacinal é um ato de responsabilidade individual e coletiva. Saúde preventiva também é cidadania. E aqui encerramos as nossas dicas de saúde. E a partir de agora, em nome do Padre Soares, meu amigo Padre Soares, lá da paróquia São Pedro Pescador, em nome do Padre Anderson,
lá da Catedral, do Padre Cristiano Silvestre, lá no município de Itabaiana, em nome da irmã Moraes, do Dom José Palmeira Lessa, do Dom Genivaldo, do Dom Josafá, teremos as nossas dicas de educação e cidadania. Meus amigos e minhas amigas, se acheguem, aumentem o volume do seu rádio ou da sua televisão, porque em nossa dica de cidadania de hoje vou falar para vocês sobre a inadiável necessidade de resgatarmos a política. Nós não devemos nos permitir postergar e prolongar este cenário que vivenciamos, onde as pessoas têm uma visão distorcida da política e, em consequência, não acreditam na política. É importante salientar que, quando as pessoas dizem que não gostam da política, e vocês vão perguntar por quê? O que é que você não gosta da política? As pessoas vão falar dos crimes, das mentiras, das traições, dos absurdos. Então, esse é um cenário do crime, é um cenário do pecado, é um cenário que realmente isso não é política. Isso não é política. A política, nós já mostramos aqui diversas vezes no programa Fala Pra Mim, ela surge diante do crescimento da população lá na Idade Antiga. Lá, vamos buscar a nossa história há 5.000 anos atrás, lá os povos mesopotâmicos, os egípcios, e depois vem as civilizações gregas e romanas, vão sentindo a necessidade de estabelecermos normas, um regramento para a sociedade, porque havia um aumento muito grande de pessoas e surgiam questões e as pessoas não podiam resolver como elas quisessem, com violência, umas pessoas matando as outras. Não é dessa forma. Então, aí é que surge a justiça e a política. Então, a justiça surge dessa necessidade de organizar a sociedade para a produção do bem comum. Então, aí é que surgem as leis e surge a política para poder administrar os ambientes e sempre na perspectiva da população. Ao longo dessa história, nós vamos encontrar momentos de distorções dessa finalidade. Então, é importante que a gente resgate aqui a verdadeira política, mostre o quanto as pessoas estão equivocadas e quanto mais elas desacreditarem e não participarem da política, não opinarem na política, não exercerem o controle sobre a atividade dos políticos, mais vai deixar um ambiente propício para quem é desonesto, para quem faz da política um meio de vida para enriquecimento ilícito, baseado em falcatruas, em corrupção, em ilicitudes, em violência. Então isso não é política, isso é crime e está inclusive tipificado no nosso Código Penal. Agora o que a gente precisa é entender a essência da política, da verdadeira política, daquilo que é política, como costumam as pessoas dizer, com todas as letras maiúsculas e não politicagem, politicanalice, Não, isso não é política, tá bom? Então o programa Fala Pra Mim faz essa discussão sempre na perspectiva e segundo o interesse da maioria da população empobrecida e não na perspectiva da injustiça social, ou seja, da acumulação de renda e riqueza que historicamente produz o empobrecimento da maioria da nossa população, ou seja, produz o empobrecimento do nosso povo. Você não vai ouvir aqui no programa Fala Pra Mim a narrativa única, alienante, difundida pela grande mídia, hegemonicamente controlada pelos que detêm o poder econômico, no sentido de que vocês normalizem a opção de coisas erradas, Veja, a vida é simples e nós temos que estabelecer prioridades na nossa vida. Quais são as perspectivas da nossa vida?
Eu tenho certeza absoluta que praticamente a totalidade dos pacientes, das pessoas que estão aqui nos ouvindo nesse momento no programa Fala Pra Mim, a perspectiva de todas essas pessoas, e é a perspectiva da grande maioria da população, falo aí de uma perspectiva de 80%, 90% da população. A perspectiva é a subsistência, é a sobrevivência. Subsistir, sobreviver. Então é ter um local digno para morar, um emprego com remuneração digna, ter acesso à educação de qualidade, ter acesso a uma atenção à saúde, ter um ambiente com uma infraestrutura básica, com saneamento ambiental, as pessoas respeitarem essa relação com a natureza. Então, isso é que é o objetivo. A perspectiva da maioria das pessoas é esse. Então, eu tenho um lugar onde morar, eu tenho um salário. Se o meu filho adoecer, eu vou ter atenção à saúde para ele, eu vou ter condição de comprar o remédio, eu vou ter uma escola de qualidade para colocar meu filho, e quando meu filho crescer, ele vai ter oportunidade de emprego. Essa é que é a perspectiva, é que é o sonho, isso é simples, isso é o resumo da perspectiva de vida da maioria das pessoas. Mas existe uma quantidade muito pequena, menos de 1%, cada vez mais, bem menos de 1% da população, não tem nenhuma dessas preocupações. Essas pessoas não estão preocupadas se vão ter um lugar para morar, não, porque elas têm um bom lugar para morar. Elas não têm preocupação se vai ter condição de botar o filho numa escola, porque ela sempre tem a escola de muitíssima qualidade para colocar os filhos, e isso já vai produzindo um acesso não democrático ao saber, né? Você vai já minando a democracia aí, o acesso ao saber não é igual para todas as pessoas. Então, tudo isso já vai começando a produção da injustiça social, e é isso que as pessoas precisam entender. Então, tem uma parcela muito pequena da população que sabe que tem do bom e do melhor para comer todos os dias, que mora numa boa casa, que os filhos, ele não vai ter preocupação nunca se adoecer, se precisa de um médico, de um remédio, se vai ter uma escola de qualidade. Não há essa preocupação. A preocupação dessas, isso não existe. Aquilo que é preocupação da maioria da população não é preocupação dessa grande minoria. Essa minoria vive de quê? De acumular riqueza. Então é acumulação, centrada num processo de relação de modo de produção com exploração da mão de obra, né? Muitas vezes acontece isso, está na história da nossa humanidade. Mas hoje se trabalha muito com bolsa de valores, com ações, com investimentos. Então as pessoas hoje vão apertando botões no computador e ao longo do dia essas pessoas enriquecem bastante com isso. E aí é essa perspectiva de vida de uma grande minoria da população, de uma pequeníssima parte da população, enquanto aquela grande maioria tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva da luta pela subsistência e pela sobrevivência. Então, é muita gente nessa luta e muito pouca gente, cada vez menos gente, tendo o controle, o poder econômico e controlando toda a estrutura do Estado, controlando tudo, através da comunicação, da política, né, e desse poder econômico. Então, usam a comunicação para distorcer essa realidade e fazer com que as pessoas não percebam essa realidade e que elas vivam na expectativa também de ter, de acumular, de entrar nessa ciranda do individualismo, né? Essa tese hoje do empreendedorismo. Tudo bem, é importante que as pessoas sejam empreendedoras, mas muito cuidado com as armadilhas. O empreendedorismo é porque o desenvolvimento tecnológico, ele é importante, ele permite o desenvolvimento, mas ele traz algo bastante interessante que nós queremos e precisamos refletir sobre isso. O avanço tecnológico que traz progresso, isso é inegável, mas também ele atende a um outro planejamento, a uma outra estratégia.
que é de quê? De reduzir a necessidade de trabalho manual. Então isso vai ao longo do tempo, e quanto mais o tempo vai passando, vai gerando desemprego. Vamos imaginar, lembra que antigamente quantos funcionários tinham nos bancos? Hoje os bancos têm muito poucos funcionários. Hoje você se comunica com os bancos através do celular, através de um computador, você faz todas as suas transações sem precisar muitas vezes ir no banco. Reduziu bastante, né, o número de funcionários. Isso gera o quê? Desemprego. E isso vai acontecendo no campo, né, na agricultura, na pecuária, um número menor, sempre menor, de necessidade de trabalho manual, e as pessoas vão sendo substituídas. Então, o planejamento de avanço tecnológico passa por isso. Nós precisamos criar máquinas que possam, claro que isso nunca vai chegar a 100%, mas criar máquinas que possam substituir o trabalho manual, porque aí eu não preciso pagar obrigações trabalhistas, eu não preciso. Então é assim que pensam as pessoas que têm o controle, o poder econômico, o poder político e o poder de comunicação. Aí o que é que eles fazem? Eles sabem que esse desenvolvimento que está permitindo que eles concentrem renda e riqueza, eles sabem muito bem que isso vai gerar muito desemprego. Vai gerar muito desemprego, então precisam ter estratégias para acalmar a população, para manter essa população com uma venda nos olhos, de maneira que ela não enxergue essa realidade. Então, para além das intempéries, né, da agressão ao meio ambiente, das tempestades, que nas enchentes, né, que nós vemos aí todo dia, muita chuva, nas enchentes, nós vamos ter a morte de muita gente. E quem é que morre principalmente nessas situações? As pessoas empobrecidas, porque estão morando em lugares insalubres, em lugares bastante perigosos, e essas pessoas morrem. Nós temos as guerras, nós temos a violência urbana, quem morre principalmente? Pobre. Quem é que está incentivado aí para o empreendedorismo? Eu sou empreendedor, aí sobe numa moto, passa 12, 14 horas para cima e para baixo numa moto para ter riqueza, e se houver um acidente, isso tem aumentado muito. Outro dia eu estava vendo aí um hospital que tem 200 e poucos leitos, 80% dos leitos estavam ocupados com acidente de moto. E acidente de moto pega jovem, que morre ou que fica sequelado. E é muita gente se acidentando nesse processo. É mesmo aquela história, quero ser um grande jogador de futebol. Quantos se tornam um grande jogador de futebol? Muito pouco. E quantos que ficam no caminho, né, na perspectiva desse sonho? Então essa história de seja empreendedor, seja patrão de si mesmo, quando eu vejo muita gente pobre fazendo piada aí nas redes sociais, criticando, não sou mais seletista, não quero saber de carteira, não quero saber disso. Coitado, como essa pessoa não está enxergando a realidade que lhe é adversa, tá? Então, as pessoas sem proteção, com precarização das relações de trabalho, sobem numa moto, ficam o tempo inteiro ali numa operação muito perigosa, onde se adoecer, se for acidentado, vai arcar com toda a responsabilidade sem nenhuma proteção adicional por conta disso. Então, essa coisa de estimular o individualismo, só pensa em você. Você vai para a luta sozinho, olha para o seu umbigo, não pensa em nada com solidariedade, nada de ponto de vista coletivo. É você e você mesmo. O individualismo. E essa coisa, você é empreendedor, claro, vai ter aqui e acolá uma pessoa que vai dar certo, mas a grande maioria não vai. E isso é a forma de acomodar as pessoas sem que elas levantem a cabeça para olhar para o conjunto da sociedade, sem olhar para a dignidade das pessoas que está afetada, sem olhar para a autoestima das pessoas que está afetada. E aí nós vamos ter, então, esse cenário. Então, muito cuidado com as armadilhas. Isso tudo é pensado para como é que a gente vai fazer para acalmar essa maioria que está cada vez mais aí injustiçada, como é que a gente mantém esse pessoal quieto, né? Então vamos manter e criando esses estímulos, empreendedorismo, individualismo, né? Viver por ostentação, viver pelo consumo,
né? Você tem que acumular, você tem que ter as coisas, você tem que ir acumulando ao longo da vida. É esse comportamento que é nocivo para o conjunto da sociedade e não esqueçam, podem ter certeza, tudo isso acontece dessa forma porque é assim que quem detém o poder econômico, que são os verdadeiramente ricos, os grandes ricos, eles controlam a imprensa, o poder, ou seja, eles controlam a comunicação, o poder político, nós vamos conversar muito sobre isso aqui, o controle do poder político, e com isso eles controlam as mentes e os corações das pessoas, né? Esses algoritmos hoje das big techs, dessas grandes empresas, a questão das mídias sociais hoje é uma forma de fazer um controle em massa da mente, do coração e das emoções das pessoas e com isso ir controlando as pessoas nesse processo. Então o programa fala para mim aqui, ó, epa, vamos acordar bem porque o princípio que nós defendemos aqui é o da dignidade do ser humano. O ser humano tem que estar acima de tudo isso. Então nós temos que discutir aquilo que confere dignidade ao ser humano. Então é importante entendermos isso, entendermos esse processo. Então, para compreender e transformar a realidade onde você vive, é preciso que você conheça o contexto histórico em que se dá a formação social, econômica e política do nosso povo, mas sempre na perspectiva do povo. E, para tudo isso, precisamos resgatar a política. E falo resgatarmos a política, falo no plural. E por que eu estou falando no plural? Porque resgatar a política não pode ser a tarefa de uma pessoa somente. Resgatar a política tem que ser resgatarmos, tem que ser no plural, tem que ser no coletivo, tem que ser coisas, porque isso é tarefa para muitos, né? Então, temos que pensar no todo da sociedade. É nessa perspectiva, quando a gente pensar coletivamente, principalmente a população empobrecida, que tem tanta diversidade, a gente vive numa sociedade de negação de direitos e estabelece um estado de privilégios, né? Então, quem tem poder econômico tem privilégios, para a maioria da população, direitos são negados. Então, nós precisamos resgatar a política nessa perspectiva. Estou falando aqui, falo para o seu coração, para a sua mente, você imagine, reflita e para quem tem tanta dificuldade, estar unido um ao outro, isso é fundamental. Por isso, resgatarmos no plural. Todos juntos temos que ter essa compreensão e discutir isso. Ouvindo o programa Fala para mim, discutir isso no ambiente de trabalho. Nas horas que nós temos, né, para as nossas conversas, vamos colocar um pontinho lá na pauta, onde nós precisamos coletivamente enxergar essa situação para que a gente possa transformá-la. E para resgatarmos a política em sua essência, ter a política verdadeira, com todas as letras maiúsculas, porque o que é a política verdadeira? É que é baseada, ela existe para produzir o bem comum, através da promoção do estado de bem-estar social. E o que é um estado de bem-estar social? Aquele que garante saúde, moradia, educação, transporte público, emprego e renda, segurança pública, saneamento ambiental, ou seja, é através das políticas públicas, mas políticas públicas feitas com qualidade, pensando no povo, sem corrupção, tudo sendo executado com muita transparência. Esse é o ideal, isso é o que nós devemos buscar, as políticas públicas garantindo a felicidade das pessoas, ou seja, garantindo o bem comum. Mas, infelizmente, o exercício da atividade política está se transformando em uma atividade criminosa e, consequentemente, em meio de vida, meio de enriquecimento ilícito para gente desonesta. E isso é muito ruim. E o que é mais preocupante, eu tenho acompanhado isso ao longo do tempo e eu vou verificando cada vez mais nós estamos selecionando da sociedade, ou seja, a atividade política está dando espaço
para pessoas que não têm a preocupação em construir o bem comum, mas ficarem ricas, se beneficiarem, terem poder. Então, são pessoas desonestas que estão cada vez mais sendo filtradas da sociedade para o ambiente político. E isso vai piorando ao longo do tempo. Nós vamos mostrar aqui como essa linha piora. Por quê? Porque no entorno da política, nós temos hoje, eu coloco por aí, 20%, 30% da população que diz, não quero saber de política, não gosta de discutir, não quer saber de nada. Mas nós temos as pessoas que estão dentro dos partidos políticos, que estão fazendo a política. Temos muita gente no entorno da política, aquelas pessoas que estão ali não para transformar nada, mas para dizer, eu quero arrumar uma brecha de beneficiar também nesse Estado corrompido, nesse Estado corruptor, nesse Estado onde está tudo errado e não é a dignidade do ser humano que é colocado como primazia, não é para o bem comum que esse Estado existe. Tem muita gente que enxerga isso. É inadmissível que alguém saia de casa para ir dar um voto a um político que está frequentemente aí sendo citado, sendo referenciado como corrupto. Vai para as conversas, estão falando que aquele político é corrupto, é inadmissível. Isso é de uma insanidade impressionante se a população insiste em votar nessas pessoas. As pessoas não podem ser continuadamente enganadas pelos mesmos e entender que a política é essa somação de pessoas que estão ali para se servirem da política e não para servir a população. E essas pessoas acumulam poder e enriquecimento ilícito no exercício dessa politicagem, né? Dessa politicanalice. Então é importante que você entenda que nós temos que resgatar coletivamente, vamos resgatar a política e dar à política o seu verdadeiro papel. Mas veja, como progressivamente, se a gente for analisar, fazer um corte aí dos últimos 40 anos, do período da redemocratização brasileira, nós vamos verificar que, vamos identificar que existe uma degeneração moral dentro, se a gente for analisar as pessoas que vêm para a política. Claro, tem pessoas honestas, tem pessoas decentes, tem pessoas que querem fazer a verdadeira política, mas cada vez que o tempo passa, mais os partidos são controlados, né? E há uma hegemonia dentro dos partidos de pessoas que não têm compromisso com a sociedade, são verdadeiros inimigos da sociedade, é só prestar atenção. E essas pessoas que vivem enganando, vivem mentindo. E aqui e acolá estão surgindo aí as notícias dessas pessoas envolvidas com a corrupção. A gente não poderia depender da justiça, da polícia. Está ali, está noticiado? Vamos tirar essas pessoas da política. E é simples, é discutirmos tudo isso e não votar nessas pessoas. Nós vamos ter uma eleição esse ano, vai ter muitos desses aí aparecendo, né? Principalmente essa turma vem com muito dinheiro para comprar, roubar a consciência das pessoas, né? Roubam o dinheiro público para que, com parte desse dinheiro, uma pequena parte desse dinheiro público, roubarem a consciência das pessoas no período eleitoral e se elegerem e continuarem no poder, até porque também já se criou uma outra distorção na política aqui, é que o exercício de um mandato de deputado, de senador, confere impunidade, ou seja, a tal da imunidade parlamentar. Eles mesmos que fazem a lei para se protegerem. É tipo assim, ó, a gente sabe que aqui nos bastidores a gente, né, faz muita coisa errada, então vamos criar dificuldades para que a gente seja punido. Então, é a tal da imunidade parlamentar, que na prática é uma impunidade parlamentar, permitindo que bandidos estejam exercendo a política. Bandido, digo literalmente, no sentido de são pessoas que estão fazendo atos ilícitos dentro da atividade política. E aí o que é que essa turma do mal que foi crescendo cada vez mais dentro da política, e veja, isso não é motivo para a gente negar a política. É motivo para a gente entender isso, compreender isso, e nós, população, temos a força para mudar. Temos a força para mudar. Se não estão aparecendo políticos que sejam tão diferentes um do outro,
elege um, não correspondeu, nós estamos vendo que o resultado continua o mesmo, a gente, na outra eleição, não vota mais naquela pessoa, mas nunca aquela pessoa vai se eleger. Então é preciso que a gente tenha essa compreensão, faça isso. É dessa forma que a população vai adquirir o respeito e dizer, olha, quem tem o poder para botar e para tirar somos nós, e nós vamos fazer isso. Agora, não adianta a pessoa estar mentindo, estar usando as redes sociais para mentir, para enganar as pessoas e se reelegem. Pessoas que estão envolvidas, às vezes, como já disse aqui, com corrupção, e na hora de uma eleição, no momento de uma eleição, as pessoas vão lá e depositam o voto para essas pessoas. Então é preciso que a gente tenha a coragem para modificar tudo isso. E então, o fundo eleitoral, as emendas parlamentares, tudo isso tem sido um cenário montado por essa turma do mal que está na política, que não tem compromisso com a população, e vão criando formas de que eles tenham muitos recursos para comprarem votos, para fazerem corrupção por enriquecimento ilícito e terem muito dinheiro. Então nós estamos vendo primeiro, a quantidade de dinheiro que sai da política pública, da saúde, da educação, da segurança, e vem para fundo eleitoral. E o fundo eleitoral são controlados, hoje os partidos têm os donos lá que controlam, eles se elegem e elegem quem eles querem. É só distribuir esse dinheiro, muito dinheiro hoje, distribuído com esses partidos, muito dinheiro. Hoje se criou no Brasil, é outra distorção, é outra distopia, nós temos nos partidos, na grande maioria dos partidos, pessoas que sobrevivem dos salários, do dinheiro que ganha por esse exercício profissional de estar administrando os partidos. E está favorecendo isso. Vamos eleger quem a gente quer, vamos eleger as pessoas que comandam o nosso partido, os líderes do nosso partido, e vamos eleger quem a gente quer. O que é que isso está acontecendo? O índice de reeleição nas eleições aumenta assustadoramente por conta de cada vez muito mais dinheiro e a população fica louca, eu quero pegar o meu. Isso é um erro grotesco que muita gente, todos nós vamos pagar muito caro por isso. Porque nós estamos desqualificando a boa política e produzindo a política do jeito que ela está aí, amorfa, esse monstro, essa politicanalice que está distorcendo a realidade. Essa politicagem nós temos que condenar, a política não. E para isso a gente precisa entender o processo, né? Então, pegando um corte, como eu já disse hoje aqui, dos últimos 40 anos, após a redemocratização, lá em 1985, e apesar da promulgação da Constituição de 88, que ainda foi num momento de grande avanço, tanto é que essa Constituição é chamada de Constituição Cidadã, porque há um avanço realmente, mas aí depois disso, o conservadorismo aumentando, o que é que nós temos observado? Um retrocesso naquelas conquistas da Constituição de 88. Então, esse retrocesso tem transformado aquela proposta que era de uma Constituição cidadã, de estabelecer um Estado de direito, um Estado de bem-estar social, nós estamos avançando progressivamente para o estabelecimento de um Estado de privilégios, distorcendo aquilo que a Constituição de 88 preconizava lá na sua origem. Então, diversos direitos cujos conceitos e diretrizes foram aprovados na Constituição de 88 e vários deles ficaram de ser regulamentados, nós vamos observar que vários não foram regulamentados e, o que é pior, houve um retrocesso nesses direitos, conforme podemos observar nas diversas tentativas de reformas trabalhista, previdenciária, reforma política, além do tímido reformismo que foi feito na política tributária. Sempre que as eleições com compra de voto vão usurpando a representação do povo, ou seja, os políticos eleitos efetivamente, só prestarmos atenção nisso, eles não são representantes do povo, eles representam essa estrutura controlada pelo poder econômico. Então, as reformas cada vez mais estão
retirando esses direitos da população. Então, analisarmos, compreendermos essa reforma, isso tudo é uma prova inconteste de que os políticos, em sua maioria, não representam o povo, mas os interesses dos que controlam o poder econômico, estão a serviço dos que controlam o poder econômico. Muitos políticos são inimigos do povo e é com base nessa condição que as pessoas devem entender essa realidade para que possam defender os seus votos. E aí, como estamos em um ano eleitoral e as eleições são uma grande oportunidade para nós começarmos a fazer as transformações necessárias para a nossa libertação, vou me deter a analisar as implicações do voto. Aquela história de que voto tem consequência. Então, as reformas eleitorais que aconteceram nesse período pós-redemocratização do país não fortalecem a democracia. Pelo contrário, a revisão histórica da política em nosso país, da formação política em nosso país, o que é que nós vamos encontrar? Né? Vamos encontrar histórias de golpes, foram vários momentos de golpe, né? na história política do nosso Brasil, vários momentos. E aí, então, quando interessa aos que controlam o poder, eles tem a promoção do golpe, que muitas vezes tem esse sentido, né? As pessoas estão, não, nós corremos risco de perder o poder, então vamos dar um golpe. Em outros momentos, essas pessoas não está no estado de golpe, a democracia está aí caminhando, então o que é que nós vamos ver na história política? De acordo com o interesse, não é essa história de, é pela democracia, balela. É isso que o povo precisa alertar. Quem deve forçar a democracia e um Estado de Direito é a população. Não vamos esperar que essa turma que está aí controlando esse tempo todo vai fazer diferente. E falo aqui, não falo especificamente de um político, de um partido, falo do cenário político como um todo. Nada desse negócio de radicalismo, de essa polarização. Não, esse aqui é bom, esse não presta. Não, quem presta é esse outro, esse de cá não é bom. Não, isso aí nos coloca uma venda nos olhos de todos nós e nós vamos todos nessa briga afundando nesse buraco, né, da falta de política comprometida com o bem comum. Então, o que é que nós vamos estar observando? Na história, vamos estudar a história para a gente entender esse processo. Houve um momento, por exemplo, lá no golpe de 64, fecharam o Congresso, pá. Aí depois criou o quê? Bipartidarismo, só 2 partidos. Vai evoluindo, vai começando a disputa política, o que é que fazem? Vamos aumentar o número de partidos. Aí o Brasil, nessa história recente aqui do Brasil, nós vamos ver o quanto foi aumentando o número de partidos. Chegamos a mais de 30 partidos. E aí, não pode mais, não tem esse negócio de muito partido. O que é que aconteceu? O Severino, lá de Pernambuco, foi eleito presidente do Congresso, ou seja, o baixo clero era tanto partido, era tanto deputado federal eleito por esses partidos pequenos, que eles fizeram maioria lá no Congresso e foram eleger Severino, lá do baixo clero, para ser presidente. Aí os caras disseram, tá ruim, nós estamos perdendo o poder e o controle aqui dentro. Então vamos modificar essa história. Então cresceu muito o partido, porque era interessante para a gente, porque eles queriam acomodar o quê? Por exemplo, em Sergipe tinha um governador, ele tinha o poder, ia ter eleição. Aí ele queria que lá no município tal, tem 2 líderes políticos. Geralmente assim, no município são 2 ou 3 famílias, lideranças políticas que controlam durante anos cada coisa. Isso é uma coisa para ser revista também, para ser modificada. E aí, o que é que aconteceu? O governador dizia, eu quero esses caras, eles briguem lá pela prefeitura, mas eu quero que eles votem comigo. Então, quando chegava lá na eleição de prefeito, precisava que cada um tivesse um partido. E isso, o governador dizia, olha, eu ajudo vocês 2 aí, vocês 3, seja que for, briguem, e aquele que ganhar eu quero depois o apoio de todo mundo. Então foram criando partidos, é por isso que nós chegamos a 33, 35 partidos, né? Uma coisa que uma coxa de retalhos em que se torna o cenário político. E aí, chega, vamos diminuir. Aí botam a cláusula de barreira
para ir diminuindo o partido. E agora está diminuindo, está nessa fase que interessa ao poder econômico para que eles possam manter o poder com mais facilidade, que o número de partidos seja menor. Então nós estamos nessa quadra, nesse momento do cenário político, nesse momento de contração, a uma diminuição do número do partido. Agora, tudo isso é controlado e é orquestrado sem que o povo tenha compreensão e sem que o povo participe disso tudo. Então, os que controlam o poder aumentam o número de partidos, também conforme o interesse dos que controlam o poder, ou diminui o número de partidos, sempre também de acordo com o interesse dos que detêm o poder. Um outro absurdo, aí vem a história. Como estava muito empresário indo preso por história de... Porque antigamente quem financiava as campanhas eleitorais eram os empresários, as empresas tudo davam dinheiro. Aí chega um momento que começa muito empresário, e grandes empresários, a irem presos, serem processados. Aí disseram, epa, essa coisa não precisa continuar. Aí de novo vem a cantilena, olha, em nome da democracia, vamos acabar com essa história de empresa poder financiar, né? Claro que continua não no volume de antes, mas continua a ajuda que arruma um jeito de fazer, sem que seja hoje, tem que estar registrado na Justiça Eleitoral e tal. Então, o fato é que o Brasil acaba com o financiamento de pessoas jurídicas, só pode agora a pessoa física. E aí, o que é que a turma da politicagem tem alteração de quem tem o poder econômico? Os que controlam o poder econômico chegam para a turma e dizem, olha, vocês podem criar um fundo eleitoral específico, tira do dinheiro público. Aí começaram a tirar dinheiro do público para fazer o fundo eleitoral. Não passa um ano sem que eles deem aumentos, vão dando aumento. E o fundo eleitoral hoje está, bilhões são retirados, o dinheiro público que deveria estar na política para fazer fundo eleitoral para essa turma administrar. E aí disseram, vamos administrar esse dinheiro, vamos distribuir com os partidos de acordo com o partido que mais eleger deputado federal. Então, é esse financiamento maciço em cima das campanhas de deputado federal, é esse dinheiro, essa compra de votos que acontece. Cuidado, você, nesse ano eleitoral, você vai ser muito estimulado a receber dinheiro para votar em determinado deputado federal. Provavelmente você estará votando numa pessoa que não lhe representa. No estado de Sergipe, você vai estar votando em quem não lhe representa. E se você for analisar a qualidade dos votos dos deputados federais de Sergipe, vocês vão ver que eles não votam, não representam a população. Eles são reféns da estrutura de poder e principalmente do poder econômico. Então, o fundo eleitoral serve para isso, para comprar a consciência, para roubar a consciência das pessoas, além de roubar o dinheiro público. E aí vem também outra coisa que aprovaram, as emendas impositivas. Isso é antirrepublicano. Na República, quem faz orçamento é o Poder Executivo. O Poder Legislativo não pode. Aí foram criando força ao longo dessas últimas décadas e tornaram as emendas impositivas, inventaram emenda PIX, inventaram emenda de comissão e saiu inventando uma opção de coisa para tornar refém os governos e ter mais dinheiro na mão desses deputados e desses senadores que aí toda hora está explodindo aí no rádio, esquema de corrupção com as emendas PIX, com tudo mais, e nós estamos assistindo isso todo o tempo. Então, precisamos entender essa realidade e precisamos nos opor a tudo isso. Então, as consequências de tudo isso é que aumenta os índices de reeleição em todos os níveis. Então, a opção de político aí que não representa o povo, político muitas vezes de mãos sujas, é reeleição de parlamentares que não representam o povo. É o aumento da corrupção com as emendas. É tudo isso que tem acontecido. Um outro cenário, as privatizações e as terceirizações na saúde, na educação, tudo, muito cuidado. Saúde e educação está virando mercadoria. Saúde e educação são direitos da população e não mercadoria. Quem tem dinheiro tem acesso, quem não tem dinheiro não tem acesso. Educação e saúde não pode ser somente objeto de lucro. As terceirizações que estão acontecendo, a politicagem e a corrupção que acontece em cima dessas terceirizações, são condicionados. A pessoa para pegar um emprego tem que... a empresa é aquela, mas tem que ir atrás de um político tal para pedir para poder entrar ali no emprego e tal, essa coisa toda. É o que precariza o serviço público, porque distorce a finalidade do serviço público, que é o bem comum. Fica para atender a politicagem de algumas pessoas. Então, tudo isso foi criando simultaneamente um cenário de precarização do papel
constitucional das nossas instituições públicas. E aqui falo do controle interno e externo, ou seja, das controladorias, dos tribunais de contas, falo também do Ministério Público, falo também do Poder Judiciário, vai criando um cenário que essa turma está fazendo muita coisa errada, isso aí, vamos tomar cuidado aqui, vamos produzir algumas leis ou vamos estabelecer um envolvimento, uma penetração nos órgãos de controle para que a gente não seja pego, né, de calças curtas, para que a gente não seja pego nesse cenário. Então isso vai fragilizando o papel constitucional das nossas instituições que deveriam controlar os poderes. Então, quais são as saídas ou soluções para tudo isso? Fortalecimento da democracia e das instituições, aumento da transparência, do controle social, da participação política, do estabelecimento de políticas públicas que promovam o estado de bem-estar social. E apontando essas saídas, que no próximo programa nós vamos trabalhar aqui como é que o povo pode fazer tudo isso, já fica o convite para o próximo programa. Estamos encerrando mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Fiquem em paz, fiquem com Deus.